Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, yeah. Magnifiquemos ao Senhor, excelso, supremo e digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor. Seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome Graça e paz, irmãos, vamos orar juntos, interceder pelas necessidades, colocar os outros no nosso coração também. Eu gostaria de começar
lendo a palavra do Salmo 145, 18, que diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor está perto, eu estou aqui na igreja, você está aí na sua casa, mas o Senhor está atento às nossas orações. Deixe-me apresentar alguns motivos, preste atenção para que você continue orando por eles no decorrer desta semana. A Ana Carvalho pede oração para a Sueli, uma irmã da igreja São José, que foi internada com Covid, está entubada. Que Deus esteja no controle. Dani Brito agradece a Deus e aos irmãos pelas orações. O seu irmão, cunhada e sobrinha tiveram Covid e já estão recuperados. A Débora Baldi gostaria de continuar pedindo pelo seu marido Júlio, que voltou para a igreja, graças a Deus, e também pede pela sua filha, que está doente, foi fazer um exame nesta terça-feira, e agradece pelas orações. A Wanda Siqueira pede oração pela sua saúde, pois no dia 25 vai colocar um catéter para começar um tratamento de quimioterapia. Que Deus esteja abençoando a Wanda. A Valéria Ribeiro continua pedindo pela recuperação da Camila e o tratamento do câncer do senhor Ademir. E também pede pelo Arnaldo, que mora lá no Guarujá, é zelador de um prédio, é nosso amigo, está entubado em Santos. Oremos pelo Arnaldo, sua esposa Rose. A Sônia Curtinites, além de serem gratos pelo intenso cuidado com todos nós, pedem a Ele que, segundo a sua vontade, afaste este mal que está sobre a terra, e pedem misericórdia do Senhor Jesus Cristo e a união de todos os irmãos. Amém. A Adriana Calenda pede oração para os pacientes que estão no leito e os que estão aguardando uma vaga. Lembre-se que a Adriana trabalha no hospital ali do Sapopemba. Que Deus cuide de cada um deles neste momento tão difícil que estamos passando e que conforte o coração dos familiares. Agradece a Deus por estar cuidando da sua família. A Eliane Brandi pede oração por ela. Ela está há 2 semanas com uma infecção urinária e dor nos rins. Fez o exame de urina, mas não foi detectado nenhuma infecção. O médico achou estranho, porque foi o 4º caso de paciente que sente dores e o exame de urina dá negativo. Hoje ela começa um novo tratamento, hoje, terça-feira, ela vai se tratar com antibióticos mais fortes e o médico pediu que, para se ela não tiver melhora, na segunda-feira ela volte para fazer outros exames. Que Deus esteja abençoando Eliane, esteja à frente cuidando de tudo. A Regina Valbão continua pedindo oração pela sua saúde e também ela pede pela sua família e continua pedindo pela família da sua irmã, pelo seu cunhado Dirceu, que continua internado com a Covid. A Irineia pede oração pela sua família e pela nossa nação. A Patrícia Mantuani agradece a Deus, pois tem cuidado dela e da sua família. Pede por todas as famílias que estão passando por luto e pelas pessoas com sofrimento de familiares nos hospitais. E o Hércules Alcântara pede oração pela sua tia Maria Alcântara, que está internada. Seu estado é grave devido a uma infecção no sangue e os médicos dizem que não há muito o que fazer. E também ele quer agradecer, porque ele teve um livramento junto com a Priscila, um carro com freios de mão solta atravessou a rua, parando numa mureta, perto de onde eles estavam, né? Ali na rua Costa Barros. Então, ele consegue ver a mão de Deus livrando isto.
uma marca assim, de milagre, uma definição de milagre, é exatamente você reconhecer que Deus esteve naquela situação. Para o Hércules, Deus estava ali naquela situação. Isso é um milagre. É assim que a Bíblia relata muitos milagres. Deus esteve agindo e Deus quer agir na vida de todas essas pessoas que foram mencionadas, pessoas com enfermidades, pessoas que vão fazer exames, pessoas que vão passar, como o caso da Wanda, por uma quimioterapia. Deus vai estar abençoando a sua vida. Nós vamos estar orando, a oração do justo tem muito poder, a sua oração aí na sua casa, onde você estiver, neste momento, eleve seu pensamento a Deus com fé, crendo de que você não está falando no vazio. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade, por esse instante de comunhão contigo, esse instante, Senhor, de expressarmos nossos motivos de oração. São muitos pedidos, ó Deus, muito sofrimento, tem muita gente sofrendo no nosso país, ó Deus, muita gente sofrendo nos hospitais, muita gente sofrendo esperando uma vaga para ser internado nos hospitais, pessoas sem vaga na UTI, muitos hospitais sem medicação, ó Pai, muitos médicos e enfermeiros exaustos, cansados, por tanto trabalho, ó Pai, ó Deus, cemitérios lotados, ó Pai de amor, tem misericórdia de nós, como nós já pedimos aqui, tem misericórdia do nosso mundo, tira este mal do nosso meio, dando sabedoria para todos aqueles que estão à frente dessa situação, sejam governantes, sejam cientistas, sejam médicos, ó Pai, que Tu abras uma porta, ó Deus, de escape para este povo, ó Deus. Muito obrigado por aqueles que já se curaram, que aqueles que estão se recuperando. Toma essas vidas nas Tuas mãos. Ó Pai, sei com aqueles que estão entubados, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus. Eu me lembro do Arnaldo ali, tem misericórdia dele, ó Pai. E, ó Pai, que o Senhor seja engrandecido, nos dê paciência e que nos ajude a atravessar este vale para a Tua glória. Recebe as orações que estão sendo feitas, ó Deus, e estende a Tua mão sobre cada casa neste momento, cada pessoa que está participando deste momento, em nome de Jesus. Amém.
és meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar, Senhor. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar, Senhor. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar, Senhor. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre um texto
um texto bíblico do Novo Testamento, ali da carta de Paulo aos Filipenses. Um texto muito conhecido, você já deve ter visto ele várias vezes em vidros traseiros de carros ou até em outros lugares. É o texto de Filipenses 4,13 que nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu poderia dizer que este é um dos textos mais mal interpretados de todo o Novo Testamento. É muito comum nós vemos esse texto sendo usado como um texto que supostamente ensinaria uma invulnerabilidade dos cristãos contra qualquer coisa, ou de que eles podem fazer efetivamente toda e qualquer coisa, uma onipotência do cristão. Então, ele é muito usado na teologia da prosperidade para falar: olha, você pode tudo naquele que te fortalece, você pode ter carro, ter casa, ter dinheiro, ter saúde e todas essas coisas. Mas, na verdade, não é isso que esse texto diz, irmãos. E eu quero, nessa mensagem dessa noite, falar um pouco sobre esse contexto, né? Não é muito difícil perceber, numa leitura bíblica, que este texto não diz o que muita gente pensa que ele diz. Basta você voltar 2 versículos no texto, né? Efésios 4, a partir do verso 11, Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A nova tradução linguagem de hoje, o verso 13, traduz até de uma forma que já fica bem mais fácil para nós entendermos, que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E é exatamente essa a ideia, irmãos. É importante nós entendermos o contexto aqui, nessa carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele escreveu ela por volta de 62 depois de Cristo, quando estava preso ali numa das masmorras de Roma, preso, passando necessidade, fome, frio, até falta do que vestir, tendo sido abandonado por muitos. E é nesse contexto que ele escreve a carta aos Filipenses. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, quando estamos naquele que nos fortalece, que é Cristo, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer situação, de suportar qualquer situação. Então, esse tudo posso tudo posso sofrer, tudo posso suportar se eu estiver em Cristo, que é aquele que me fortalece. E eu quero fazer com vocês uma análise de alguns versículos que antecedem essa frase do versículo 13. Quero falar com vocês a partir do verso 4. Então é importante, primeiro, nós entendermos o que é estar em Cristo, né? João 15, o próprio Senhor Jesus nos faz uma parábola da videira e dos ramos, onde ele diz que ele é a videira, nós somos os ramos, e que nós temos que estar ligados nele para receber a seiva e com ela poder sobreviver, ter saúde e dar fruto, e que sem ele nada podemos fazer. Então o primeiro segredo aqui para suportar toda e qualquer coisa é estar em Cristo. Estar diretamente conectado a Cristo, totalmente dependente dele, confiando totalmente nele. Esse é o princípio básico. E aqui no verso 4, o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Essa palavra aqui no grego, que foi traduzida por alegrar-se,
A sua definição é que ela passa a ideia de um sentimento de satisfação. É esse alegrar, não é aquela alegria eufórica, mas é um sentimento de satisfação, independente do estado ou da situação que você esteja. Então ele poderia até ter traduzido: sintam-se satisfeitos independente de como estiver a sua vida. E aí ele continua dizendo, primeiro eu quero falar um pouquinho mais sobre a alegria. Lá em 2 Coríntios 7, verso 4, né, o texto diz assim: minha alegria transborda em todas as minhas tribulações. O apóstolo Paulo falando. Então perceba que essa alegria, ou essa satisfação, ela não depende das circunstâncias externas, não depende de que tudo nos esteja indo bem para que nós possamos ter essa alegria. Ela vem de forma sobrenatural pelo próprio Espírito Santo que nos concede isso, por estarmos em Cristo. Então, essa alegria, esse sentimento de satisfação é uma característica de todo aquele que nasceu de novo. Atos 2, versos 46 e 47, diz assim: juntos, os cristãos, os discípulos de Cristo, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então essa alegria, ela vem da própria salvação. Quando você se conscientiza que você estava destinado a sofrer a perdição eterna, a existir de forma eternamente afastado de Deus e de tudo que é bom por toda a eternidade, e então Cristo vem a esse mundo e morre na cruz para que você pudesse ser perdoado e livrado desse destino de perdição, isso é um grande motivo de alegria. Você ia para o inferno e não vai mais, irmão. Você entregou sua vida a Cristo e agora tem a vida eterna, vai morar no céu, vai desfrutar da eternidade com Deus e com Cristo. Esse é o maior motivo de alegria para nós, né? João 16, versos 22 e 23, Jesus fala um pouco mais sobre a alegria e diz assim: eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E mais à frente, o capítulo seguinte, João 17, verso 13 em diante, Jesus diz assim: agora vou para ti, para Deus, e Cristo falando, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Não os rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o primeiro ponto para poder suportar toda e qualquer situação em Cristo é isso, é você ter a consciência dessa alegria que é recebida quando você tem consciência da salvação, quando você entende o que é a salvação em Cristo. Ela já é o maior motivo de alegria, independente de qualquer outra circunstância. Depois no verso 5 ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Essa palavra amabilidade também em algumas traduções é traduzida por equidade. E de uma ideia mais completa, ela fala da amabilidade, da mansidão e do domínio próprio, que também são características do fruto do Espírito, assim como a alegria. Ter a amabilidade significa ter no coração uma predisposição a querer o bem de todos e a fazer o possível para o bem de todos, não querer o mal de ninguém em nenhum aspecto, mesmo aquele que age como um inimigo. Não querer o mal de ninguém, mas querer o bem de todas as pessoas e se esforçar para tratar bem todas as pessoas. Isso é a amabilidade. Então, também para que nós possamos suportar todas as situações, precisamos ter essa característica. E é lógico, para ter a amabilidade, precisamos também ter a mansidão e o domínio próprio, que em conjunto
nós conseguiremos executar na prática essa amabilidade. A ideia é de ser tolerante, não insistindo em direitos próprios, mas agindo com consideração para com os outros. Agir de forma gentil, amável e carinhosa, tratando todas as pessoas de forma amorosa e sem distinção. Essa virtude faz do salvo um canal por onde flui o amor de Deus na vida das pessoas. A amabilidade está diretamente conectada à mansidão e domínio próprio. É fruto do amor de Deus que o Espírito Santo produz nos salvos, na medida em que eles se dispõem a serem amáveis com todos. Pois amar todas as pessoas sem exceção levará o cristão a tratar bem a todos, querendo o bem de todos. E aí no verso 6, Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. O próprio Senhor Jesus já falou isso no Sermão do Monte. O apóstolo Pedro, também em sua primeira carta, lá no capítulo 5, fala sobre a ansiedade, dizendo assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esse é um ponto importante que nos ajuda a nos livrarmos ou a vencermos a ansiedade. A ansiedade, ela é o resultado do sentimento de não estar no controle. A ansiedade, ela é uma preocupação excessiva com o futuro. Como Jesus disse lá no Sermão do Monte, as pessoas diziam: o que comeremos, o que vestiremos, onde iremos morar? Essa é a ansiedade, é a preocupação excessiva com o futuro incerto. Ela vem do sentimento de que nós não estamos no controle. E isso pode ser um sentimento terrível para nós, essa consciência de eu não estou no controle pleno da minha vida. Por mais que eu procure agir corretamente em todas as situações, pode sobrevir na minha vida catástrofes e situações fora do meu controle. E é por isso que nós temos que confiar em Deus, porque Deus é todo-poderoso, é onisciente, conhece todas as coisas, portanto, e quer o melhor para nós. Romanos 8:28 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você primeiro precisa entender, você não está no controle, mas a boa notícia é que Deus está no controle, e Ele é soberano, todo-poderoso e onisciente, e além de tudo isso, quer o melhor para você. Então confie em Deus, confie na providência de Deus na sua vida, no cuidado de Deus para com a sua vida. Existem 3 males conectados que afetam a sociedade moderna: depressão, estresse e ansiedade. A depressão é excesso de passado na sua vida. É quando você está apegado demais ao passado, às mágoas do passado, às coisas negativas que aconteceram com você, e você não consegue se libertar disso. Como o nome diz, já passou, deixe para trás. O próprio apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha conseguido a perfeição, mas esquecendo das coisas que ficaram para trás, deixando o passado para trás, eu sigo com um olhar fixo em Cristo rumo ao alvo. Então, se o seu passado te atormenta, te causa tristeza, largue, esqueça o seu passado e siga rumo ao alvo, que é Cristo. O segundo problema, o estresse, é o excesso de presente, de viver aqui o tempo presente.
muitas tarefas para se fazer com pouco tempo, e aí a pessoa trabalha demais, fica cansada, fica dolorida, dorme mal, não consegue fazer tudo o que gostaria de fazer, e isso deixa ela estressada. Nós temos que fazer como o Senhor Jesus nos disse: a cada dia basta o seu mal, viver um dia de cada vez, e fazer como o Salomão em Eclesiastes nos diz, na Eclesiastes 9, o que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças, não acima das suas forças nem abaixo dela, mas conforme a sua força, de acordo com ela. Tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá. Então faça a sua parte e confie em Deus. E a ansiedade é o excesso de futuro, é o excesso de preocupação com o futuro. O futuro ainda não chegou, então na verdade nós temos só o presente. O passado já foi, não tem mais como mudar. O futuro, por mais que você seja precavido e se planeje, também não dá para você saber exatamente como vai ser. Pode ter surpresas, muitas vezes não agradáveis. Então, viva um dia de cada vez, experimente o presente. É por isso que o tempo atual, o dia de hoje, é chamado de presente. Entenda isso, cada dia de manhã, quando você acorda e está vivo, está com saúde, aquele dia é um presente de Deus para você. É mais um dia que Deus te deu de presente para você poder desfrutar dele e viver para a glória de Deus naquele dia. No verso seguinte, verso 7, Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz é mais uma virtude do fruto do Espírito. E Paulo ele vai falando aqui que a paz de Deus excede o entendimento. Ela não é uma paz racional, ela não depende das circunstâncias externas. Ela é produzida pelo Espírito Santo em nossos corações. E ela guarda as nossas mentes e os nossos corações. Nós podemos experimentar a paz de Deus em 3 níveis. O primeiro nível, quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela faz as pazes com o Criador. Ela tem paz com Deus. Ela não está mais num estado de ira contra o Criador. E a partir desse novo nascimento, ela também é impelida a ter paz com os homens, com a sociedade. Como a palavra nos diz, devemos nos esforçar para viver em paz com todos. E no terceiro aspecto, ela também tem a paz consigo mesma. Ela consegue restaurar a sua paz interior, consigo mesma, com o seu homem interior, a paz na sua alma. E isso é muito importante. Muitas pessoas não têm a paz consigo mesma, a paz interior, e por isso sofrem de vários distúrbios, ansiedade, depressão, distúrbios como transtorno bipolar, síndrome do pânico e tantas outras coisas. As pessoas que sofrem disso não têm paz interior, mas Cristo quer nos dar a paz que excede todo entendimento. Basta estarmos ligados nele, conectados a ele. Romanos 5, verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. João 14, 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. E nesse texto, do verso 7 de Filipenses 4, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, guardará os seus corações. É interessante que lá em Romanos 14, 17, Paulo também diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo e nasce de novo, você se torna parte desse reino. E esse reino é um reino de paz e alegria. Mas continuando no verso 8, outro ponto que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas é o que nós alimentamos, ou como nós alimentamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável,
tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você precisa alimentar a sua mente com coisas boas, com coisas que edificam. Principalmente no tempo em que estamos vivendo, que todo dia quando você liga a televisão e vai ver no jornal, ou na internet ler alguma coisa, ou em redes sociais, é só desgraça, irmãos. Só notícia ruim. Se assistir um jornal na televisão faz você se sentir mal, se sentir triste, ficar com sentimentos negativos, não assista. Livre a sua mente disso. Use esse tempo para ler a Bíblia, para orar, para ter um momento de reflexão da palavra, para ter um momento com Deus. Eu vi há algum tempo atrás uma charge, eu achei muito interessante. Tinha 2 pessoas numa sala, sentadas no sofá, uma assistindo a TV e outra lendo a Bíblia. E a que assistia a TV dizia: estamos perdidos. Mas a que lia a Bíblia diz: estamos salvos. Então, não polua a sua mente, o seu coração, com coisas más, com coisas que são negativas, que irão trazer sentimentos negativos, medo, ira, frustração, indignação e todas essas coisas. Liberte-se disso, irmão. Use esse tempo para fazer algo que edifica. Foque a sua mente em coisas boas, em coisas que edificam. E o verso 9 diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Tudo isso não pode ser apenas teórico. Essa alegria tem que ser na prática, a amabilidade tem que ser na prática, sentir essa paz de Deus tem que ser na prática. Você focar a sua mente em receber coisas boas tem que ser na prática. Tudo isso tem que ser na prática. Não adianta só na teoria. E aí no verso 10 Paulo diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então aqui Paulo se alegra porque os irmãos da igreja de Filipos ali puderam novamente ter essa oportunidade de manifestar o seu interesse por Paulo e ajudá-lo e cuidar dele de alguma forma. Então ele emenda com o verso 11, que eu já li. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Essa semana que se passou, irmãos, eu assisti um vídeo curto, que talvez muitos de vocês já tenham visto também na internet, do nosso recém-falecido irmão Lázaro. Ele deitado ali no ambulatório, momentos antes de ser entubado, e a enfermeira cantava um louvor enquanto preparava ali os materiais, e você podia ver ali o sorriso nos lábios dele, o semblante de paz, e ele glorificando a Deus e agradecido. Esse é o sentimento de quem sabe o Deus que tem, de quem entende o que é a salvação. Ele estava ali sofrendo por conta do Covid, mesmo assim com um sorriso nos lábios, com um sentimento de paz. E então ele foi entubado e não acordou mais, e veio a falecer. Mas agora ele está no céu com o Criador. Esse é o sentimento que cada um de nós temos que ter. A nossa salvação tem que ser o maior motivo de alegria, o maior motivo de paz. Estarmos com Cristo tem que ser o maior motivo de paz para nós. E assim estaremos contentes e satisfeitos em toda e qualquer situação. Então no verso 12, Paulo diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E esse é o segredo da vida cristã. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa satisfação não está vinculada às situações externas, a como está a nossa vida, a se temos saúde ou se não temos,
se temos posses, bens ou se não temos, ou até se temos o que comer ou não temos. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa satisfação tem que estar em Cristo, na salvação que Cristo nos deu. E nós só conseguiremos ter esse sentimento de alegria, de paz, de satisfação, se estivermos fortemente conectados a Cristo, ligados a Ele, como o próprio Jesus disse, como um galho ligado a uma videira. Tem que estar conectado, recebendo essa seiva espiritual. Caso contrário, se enfraquecerá e não dará frutos. Então, ele conclui o verso 13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Pode ser traduzido também como: Cristo me fortalece para suportar qualquer coisa. Como nós podemos suportar qualquer coisa? Toda e qualquer coisa que venha sobre nós. Sendo fortalecidos por Cristo, em Cristo. E assim teremos condições. E isso está muito ligado às disciplinas espirituais. Precisamos todos os dias orar, derramar o nosso coração na presença de Deus, ler a palavra, nos alimentarmos espiritualmente do que é bom, para adquirirmos músculos espirituais, para estarmos treinados e preparados para quando chegar o dia mau, nós estarmos resistentes contra isso. E essa é a importância de nós desenvolvermos o fruto do Espírito também. Por isso nós faremos uma série de pregações falando sobre cada uma das virtudes do fruto do Espírito, para que na prática nós possamos entender como nos treinarmos espiritualmente e nos capacitarmos para adquirirmos esses músculos espirituais, para que possamos enfrentar as situações, o dia mau e tudo que vier sobre nós, mantendo a alegria de Cristo e a paz no coração. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Que Deus abençoe grandemente a todos. Permaneçam firmes, irmãos. Cristo está conosco, com cada um de nós. E nós superaremos essa fase de pandemia, de tantas mortes, de tantas pessoas adoecidas. Firmes com a nossa fé em Cristo, superaremos tudo isso em breve. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que tudo posso no Senhor. Com o seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor. Com o seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Deus é quem vem me fortalecer, com fé para vencer. Certamente
vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela Santa Vez.